Te convido a se colocar de pé. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 25 em diante. Estamos finalizando mais um ano. Os dias têm passado num piscar e fechar de olhos. Uma década hoje passa rapidamente. E a vida aqui na terra, você vai usufruir aqui dela 60, 70 anos com força, com saúde. Depois disso, a própria Bíblia diz que é cansaço, doenças. E eu quero te falar uma coisa: não compensa trocar 70 anos pela eternidade. Não compensa você viver uma vida do jeito que você quiser aí fora e depois ir para o inferno e trocar pela eternidade lado a lado com o nosso Criador. Há um ano atrás, estava na virada do ano lá em Governador Valadares, na igreja. E naquela virada, hoje, nos dias de hoje, mais comum, com a secularização, nós queremos somente os nossos objetivos. Queremos orações até egoístas. Deus, me dá, me dá, me dá, que eu fique cada vez mais rico. E só juntando, orações só juntando para você. É cada vez mais comum. E as pessoas desistindo, até eu posso dizer isso. Eu sou empreendedor já tem 10 anos. E nós, eu incluo também a mim, pensando só nas coisas terrenas. É o que? Ganhar mais dinheiro, é trabalhar cada vez mais, pensando em que eu preciso acumular mais, e esquecendo daquilo que realmente importa. Claro que trabalhar importa, é claro que prosperar é muito bom. Riqueza não tem nada a ver com prosperidade. Prosperidade é ser abençoado em todas as áreas da vida. Mas eu quero te dizer, meu irmão, nada nessa terra pode comprar o teu chamado. Nada. Charles Spurgeon diz que se você for chamado para ser rei em qualquer país, e se você tem um chamado de Deus, não se rebaixe a ser rei em qualquer país. Charles Spurgeon diz. E como eu disse, a gente buscando cada vez mais para nós. Eu preciso estudar, fazer faculdade, abrir uma empresa, fazer um concurso e ganhar mais e mais e mais. Nós temos deixado o que mais importa, que é a comunhão, a intimidade com Deus de lado. E no final do ano passado eu estava na igreja na virada de ano, e ali tinha um propósito de vida. Eu peguei aquele propósito e escrevi ali naquele propósito ali. Não coloquei: Deus, eu quero ganhar muito dinheiro em 2024. Deus, eu quero o carro mais top do ano em 2024. Eu quero uma mansão em 2020. Não coloquei nada disso. Eu falei: Deus, eu quero retomar a chamada que o Senhor tem na minha vida. E cá estamos nós. Antes de virar para 2024, cá estamos nós. Irmão, Deus muitas vezes vai te colocar na dor, mas se você tiver um chamado, você vai passar a dor, o fundo do poço, mas Ele vai te trazer. Ele vai te trazer. Não tem para onde você correr. Não tem. E se essa dor te aproximar do seu chamado, do seu propósito, se essa dor te aproximar do Criador, meu irmão, essa dor então é algo bom, não é ruim. O ruim seria se te matasse. Mas eu quero te dizer, se é Deus que está contigo nesse deserto, morrer você não vai. A Bíblia diz que a farinha e nem o azeite vai faltar na panela. Amém? E dentro disso aí,
Deus me deu uma palavra para pregar aqui nessa noite, dentro do que eu vivi nos últimos anos. E não tem nada melhor do que pregar aquilo que você está conectado, pregar aquilo que você viveu, que está vivendo. Amém? Gênesis capítulo 11, versículo 25 em diante. E diz assim: e Naor viveu depois que gerou Terá. Fala comigo, Terá. 119 anos e gerou filhos e filhas. Fala comigo, e Terá, amém, viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Ora, estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Aló. E Harã morreu antes de seu pai Terá. Fala comigo, e Harã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Vai para o versículo 31. E Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Fala comigo, Ur dos Caldeus. Amém. Para ir à terra de Canaã. Fala comigo, para ir à terra de Canaã. Amém. E eles viveram até Harã. Fala comigo, Harã. E habitaram ali. E os dias de Terá, fala comigo, Terá, foram 205 anos. E morreu Terá em Harã. Fala comigo, morreu Terá em Harã. Tenta colocar isso na sua mente, isso que a gente leu aqui. Por que eu uso a repetição? Porque você vai aprender algo mais fácil através da repetição. Amém? Pode se assentar. A repetição nos torna melhor naquilo que a gente faz. Quanto mais você repete algo, mais você aprende, mais você fica familiarizado, mais você fica treinado. Então, você quer ser bom em algo? Repita isso várias e várias vezes. E a pedagogia diz que para a gente aprender algo, a gente tem que estudar e ler aquilo ali várias vezes. Porque seu cérebro, ele vai o quê? Aprender. Vai ter um aprendizado. Irmãos, como nós lemos aqui no início, Naor, pai de Terá, que era pai de Abrão, Naor e Harã. Terá era pai de Abrão, que depois veio a se tornar Abraão, e pai de Naor e pai de Harã. Eles viviam depois do rio Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia antiga, hoje é o atual sul do Iraque, em uma cidade de muito comércio. Tinha estradas de comércio ali, em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga, uma cidade muito rica. O nome da cidade Ur significa luz ou fogo. Provavelmente aí é um nome dado em adoração ao Deus Fogo lá que eles adoravam. Era uma cidade muito idólatra. Eles ainda, presta atenção, olha aqui em mim, olha para mim aqui. Eles não adoravam Yahvé, o nosso Deus e o Deus de Israel. Eles adoravam os deuses pagãos. Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra, muito idólatra. E eu vejo assim, eu não estava lá, nem você, mas eu consigo entender, pastor, a vida de Terá, porque os estudiosos, os sábios dizem que Terá fabricava ídolos. Ele era um comerciante em Ur dos Caldeus. E ali, imagina comigo, Terá indo trabalhar todos os dias, presta atenção. Terá indo trabalhar todos os dias, indo de manhã, voltando à noite, né? Vendia ídolos. E o comerciante, ele pensa em que? Lucro, ganhar cada vez mais, faturar e lucrar cada vez mais. Então saía de manhã e vinha à noite para dar conta da família, dos filhos, e também para prosperar, enriquecer cada vez mais. E essa é a ordem que a gente vê hoje também. Essa é a ordem que a gente vê hoje. As pessoas saem e vão em busca dos seus objetivos. Eu também faço isso. E Terá ali indo trabalhar todos os dias no seu comércio, vendendo ídolos no seu comércio todos os dias, e voltava para casa.
ia trabalhar todos os dias e voltava para casa. Tinha mês que ganhava muito, tinha mês que ganhava pouco. Eu estou aqui conjecturando. E vamos colocar que cada ano que passava Terá ia prosperando mais. E dizia para si mesmo: cada ano que passa eu estou mais rico. Isso é muito bom. Cada ano que passa está enriquecendo mais, comprando o carro do ano, comprando mais lotes, comprando mais casa para alugar. E um certo dia, o que a Bíblia diz? Que um certo dia, Arã, filho de Terá, morreu antes do seu pai. Um certo dia, do nada, ou de acidente, ou de doença, ou de morte natural, a Bíblia não diz. Terá vai lá e perde um filho. Imagina quem tem filho aqui. Imagina você no seu dia a dia, trabalhando. Aí chega uma notícia lá, Deus livre e guarde. Se coloca no lugar de Terá. Chega uma notícia lá que o seu filho morreu. É uma perda aqui que não conseguiria trazer de volta. Uma perda aqui, aqui não perdeu um carro, aqui não perdeu um celular, aqui não perdeu dinheiro, aqui perdeu um filho. Morte. Não viria de volta. E qual é a ordem natural das coisas? São os filhos morrerem primeiro ou os pais morrerem primeiro? Os pais morreram primeiro. Os pais morrerem primeiro. E a Bíblia diz que Arã morreu antes do seu pai Terá. E como eu disse, ninguém sabe se foi acidente, se foi morte natural ou se foi alguma doença. Porém, Arã morreu. Arã morreu. Faz sentido, depois de perder um filho, viver? Faz sentido? Eu não tenho, mas quem tem, eu acredito que um pouco do sentido da vida vai ser perdido. Faz sentido ir abrir o comércio todos os dias, depois de perder um filho? Faz sentido? Faz ou não, irmãos? E aqui eu entendo que às vezes foi do nada. Do nada aconteceu. Eu entendo que Terá estava lá no seu comércio trabalhando. Aí chega a mulher dele e fala bem assim: perdemos nosso filho Arã no acidente. O dia ali daquele pai acabou. Acabou, do nada. Acabou. Como que eu imagino que Terá ficou? Tiago, eu imagino que Terá ficou frustrado. Morava numa cidade grande, morava numa cidade próspera. Tinha tudo o que queria naquela cidade, estava prosperando, tinha um comércio lá. Mas, do nada, chega a notícia que o seu filho morreu. Se for na ordem aqui, Arã foi o último, novo. Foi o mais novo. E o que gerou em Arã? Ele ficou feliz? Ele ficou alegre? Ele marcou um churrasco com aquele de ontem, Bibi? Marcou? Ele foi comemorar? Não, irmão. Frustrado. Ele ficou frustrado. Você já viu que às vezes está tudo indo muito bem? Você já reparou que às vezes está tudo indo muito bem? Está tudo andando, está tudo caminhando. As coisas estão tudo dando muito certo. Presta atenção aqui, presta atenção. Olha no meu olho. E do nada, acontece algo para tentar destruir você
a sua fé e a sua esperança? Do nada, do nada. Tá tudo indo muito bem, os negócios dando certo, a família evoluindo, a vida espiritual cada dia melhor, buscando mais a Deus, mas do nada acontece algo para tentar te destruir, roubar a sua esperança. E eu venho aqui como profeta de Deus dizer essa noite que pode acontecer eventos ruins do nada na sua vida, mas eu quero dizer uma coisa sobre você: a tua esperança o inimigo não rouba. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Tudo pode dar errado, mas se você tiver esperança, você, eu, nós nos levantamos dos maiores desafios que aparecem na vida. Mas sem esperança, meu irmão, você vai ficar prostrado, deitado numa cama ou em um sofá com depressão. E quantas pessoas eu rodo esse Brasil, irmão? Tem 4 anos que eu rodo esse Brasil, 5 anos que eu rodo esse Brasil. E quantas pessoas que eu encontro em São Paulo, no sul do país, no Nordeste, depressivas, ganhando dinheiro, mas frustradas, ganhando muito dinheiro, mas com depressão, tristeza, famílias destruídas. Tem coisas que o dinheiro não compra, e uma delas é a vida com Deus. Uma delas é o meu e o seu chamado em Deus. Sabe como que eu fui chamado? Pai alcoólatra, abandonado pela mãe com 1 ano e 2 meses de idade. Uma família de pessoas bem-sucedidas, mas eu e meu irmão não tinha nada. Fui brincar com a prima uma vez e ela falou: aqui com nós você não pode brincar não, que você é pobre. Eu guardei aquilo, chorei. Eu falei bem assim: posso ser pobre, mas vagabundo e bandido eu não viro. Eu vou virar um homem trabalhador, um homem temente com princípios. Quando eu converti aqui nessa igreja, meus amigos. Eu converti aqui. Cheguei, não tinha R$1 no bolso. Eu comecei a ir para a igreja. E na volta no domingo as pessoas iam fazer lanche. Eu ia ler a Bíblia, porque eu não tinha R$1 para comprar um lanche. Aí em um congresso aqui, Deus usou um homem chamado Jorginho de Xerém e falou comigo bem assim: Deus vai te levantar, você vai pregar a palavra, e aonde você não for, a sua voz vai chegar. Então Terá estava frustrado. Do nada, ele perdeu um filho. Do nada, ele perdeu um filho. Estava frustrado, estava para baixo, ficou sem esperança. E o que eu entendo com isso? Os fracassos inesperados da vida. Você não está esperando, mas vem e acontece. Ano passado, presta atenção aqui. Ano passado, eu fiz 12 dias de jejum seguidos. Ano passado, setembro do ano passado. Irmão, eu estava assim, estava meio frustrado com algumas coisas. Fiz 12 dias de jejum seguidos. Comecei a jejuar. E no final do jejum, 2 coisas aconteceram. Eu perdi 2 coisas. Eu perdi um contrato, que eu estava com a empresa do Sul.
E eles estavam pagando muito bem. E eu fiquei sem entender nada. Falei, terminei o jejum de 12 dias. Estava buscando algumas respostas. E tive 2 perdas que eu considero grande. Eu não entendi nada. Muitas das vezes fiquei perguntando por que, Deus? O porquê isso aconteceu? E eu tenho certeza que muitos de nós aqui fazem essas perguntas também. Deus, por quê? Por que o meu filho está nas drogas? Por que eu perdi alguém que eu gosto muito? Por que o Senhor levou um irmão, um filho, um pai, uma mãe? Por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Por que isso aconteceu? Deixa eu te falar aqui, meu irmão. Eu não tenho aqui as respostas dos meus e dos seus porquês. Porque se eu tivesse, você tivesse, você não iria ficar o porquê. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite. Deus está no controle dos meus e dos seus fracassos. Deus está no controle. E essa semana, me consagrando, o Espírito Santo ministrou sobre mim. Irmão, você pode estar no fundo da cisterna, no fundo do poço, mas eu quero te dizer, Ele vai jogar a corda e vai te puxar. Ele vai jogar a corda e vai te puxar, assim como fez com Jeremias, no fundo da cisterna, no fundo do poço. Ei, Jeremias, eu te tiro daí, Jeremias, eu te tiro. E o fracasso dói, irmão. Dói fracassar. Dói. Você chora sozinho, ninguém está te vendo. Quando você sai na rua tem que sorrir. Mas quando você entra no quarto, as lágrimas descem, mas você tem que ser forte. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não deixa o inimigo te ver de cabeça para baixo, não. Você pode até estar de cabeça para baixo no seu psicológico, mas quando for sair na rua, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Quem te garantiu vitória não foi homem. E quem te garante vitória também não é homem, meu irmão. É o Deus que me escolheu e te escolheu. Dói fracassar, dói. Dói. E a gente fica sem entender. E por quê, Senhor? Por que deu errado? Por que não prosseguiu? Por que eu abri a empresa e ela faliu? Por que eu casei e o casamento não foi para frente? Por que, Senhor, meu melhor amigo ficou com raiva de mim? Vários questionamentos se terá. Por que meu filho morreu? Meu irmão, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Fala para você mesmo, Deus está no controle. Deus está no controle. O que Terá faz? A Bíblia diz em Josué, a Bíblia diz em Josué 24:2, que em tempos antigos os vossos pais habitaram do outro lado do rio. Está falando do rio Eufrates aqui, que era lá a Mesopotâmia antiga. A saber, Terá, o pai de Abrão e pai de Naó, e eles serviam a outros deuses. Eles serviam a outros deuses. Mas um dia Deus falou com Abrão: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Deus falou com Abrão ainda na Mesopotâmia antiga, ainda em Ur dos Caldeus. É tanto que no versículo 31 diz bem assim: e Terá tomou Abrão seu filho, e Ló filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. A terra prometida ficava onde, meu irmão? Canaã.
O chamado de Abraão não foi depois não, foi lá em Ur dos Caldeus. E eles vieram até Harã e habitaram ali. Fala comigo, Harã. Qual que é o nome do filho de Terá que morreu? E qual a cidade que eles iriam? Eles estavam indo para Canaã. Deus já tinha se manifestado a Abraão ali. É tanto que os sábios judeus dizem que quando Terá fabricava ídolos, Abraão, pastor, os sábios judeus dizem isso, que Abraão pegou um pau e começou a quebrar os ídolos todos de Terá. Aí Terá: meu filho, por que você está fazendo isso? Pai, eles são Deus, eles podem se proteger. Não, filho. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm mão, mas não podem se defender. E os sábios judeus dizem que Abraão perguntou para Terá: e por que você adora um Deus que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem mãos e não fazem nada? E pegou Terá ali e a sua família e foram para a terra de Canaã. E indo para a terra de Canaã, chegou numa cidade chamada Harã. O mesmo nome do filho. O mesmo nome do filho. E a Bíblia diz que eles habitaram ali, e os dias de Terá foram 205 anos, e morreu Terá em Harã. O objetivo era Canaã, meu irmão, mas ele parou numa cidade chamada Harã, que era o mesmo nome do filho dele. E ele não conseguiu sair daquela frustração, daquele fracasso. Irmão, frustração é inevitável. Você vai fracassar muitas vezes. Muitas coisas vão dar errado. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós, você, vamos nos levantar. Ficar em Harã nunca. Ficar em Harã nunca. Harã significava: eu não consegui levantar do fracasso. Eu não consegui superar aquilo que aconteceu comigo. Eu não consegui me reerguer. Pode demorar 6 meses, irmão. Pode demorar 1 ano. Mas que Deus vai te levantar, Ele te levanta. Pode demorar até 10. Em Harã, eu e nem você, nós não vamos ficar parados. Ele indo para a terra que Deus tinha prometido a Abraão. E toda a descendência dele. Mas não conseguiu superar as coisas que ficaram em Ur dos Caldeus. Não conseguiu superar os fracassos que ele passou há uns anos atrás. Indo para a terra de Canaã, quando se deparou, aonde foi a frustração, aonde foi o fracasso? A cidade a qual o nome era o mesmo nome do filho dele, Harã. Ele ficou lá. Ele começou a morar lá, e de lá não saiu mais até morrer. Quantas pessoas estão nessa situação? Quantas pessoas, pastor Nilson, algo deu errado e não consegue sair dali? Tá bem, meu irmão? Não. 10 anos atrás aconteceu isso, eu não consegui superar. Se Deus me der essa palavra aqui, meu irmão, é porque tem gente passando por isso aqui. E eu vim aqui para te dizer: não pare em Harã. Não pare no lugar da sua frustração. Não pare no lugar da sua derrota. Não pare só porque você foi humilhado e aquilo te marcou. Não.
Deus tem Canaã, você vai ficar fazendo o que em Harã? Lembra que eu disse lá no início da pregação? Não tinha nada lá, os irmãos iam fazer lanche, eu ia para casa ler a Bíblia. Mas sabe o que eu falava comigo mesmo? Pastor Nilson lembra, 19 anos lá. Bibi lembra, época de Mucurici, era bem magrinho. Eu tinha algo dentro de mim, eu falava bem assim, ó, Deus me fez uma promessa naquele congresso. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, aquele dia eu ouvi. Deus me fez uma promessa naquele congresso, e essa promessa vale mais do que qualquer coisa aqui na terra. E eu tenho certeza de uma coisa, ela vai se cumprir. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria ele e não cumpriria? Eu posso te fazer uma promessa e não cumprir, mas o Altíssimo não. O Altíssimo, o que Ele prometeu, se eu e você estiver cumprindo os princípios, vai acontecer. O diabo querendo ou não, irmão, vai acontecer. Ei, pessoas negativas, pessoas más, querendo ou não, vai acontecer, bebê. Vai acontecer. Vai acontecer. E eu vim aqui essa noite falar com você. Não pare em Harã. Não pare em Harã, meu irmão. Não pare. Deu errado? Se agarra a promessa. Deu certo? Se agarra a promessa. Tá difícil? Ora mais, jejua mais, lê mais a Bíblia. Você vai começar a pegar fogo, vai começar a arder o coração. Você vai ver que tá difícil, tá, mas Ele disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz em 1 João 5,4 que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está complicado, está impossível. Ora mais, jejua mais, lê mais esse livro. Você vai ver que pelos olhos da fé, aquele impossível ali, aquele gigante vai cair. Ei, irmão, só não perca a esperança. Só não perca a esperança. Só não perca a esperança. É ela que nos renova dia após dia. É ela que nos renova dia após dia. Fica de pé. Se coloque sobre os seus pés. Já vou encerrar. Algumas coisas que eu aprendo nesse texto que eu li. Tem coisas que acontecem do nada. Não estão sob o controle das suas mãos. E o que não está sob o controle das suas mãos, entrega naquele que tem o controle de todas as coisas. Para de querer brigar, irmão. Se não está no controle das suas mãos, deixa na mão daquele que tem o controle de todas as coisas. Irmão, quando Jesus foi chamar Pedro, Tiago, João, André, eles estavam pescando, eles passaram a noite toda pescando, pastor Nilson. E foi rede após rede, rede após rede, e não pegaram nada a noite todinha. A noite toda sem pegar nada. E quantas vezes na nossa vida é assim? Pensa no camarada que é difícil desistir, sou eu. Eu parei para pensar, Jesus, muitas coisas nesses últimos anos foi rede após rede, rede após rede, e a força da minha mão, e o meu conhecimento, o meu intelecto, e nada aconteceu. Essa semana que eu tirei para consagrar, rede após rede, nada acontecia. A força do meu braço, a força do meu intelecto, todas as forças que eu tinha,
Eu entrava e falava, não, isso vai dar certo, isso aí não tem como dar errado não. Rede após rede e nada. Rede após rede. Você já parou para pensar que talvez isso não é para você? Eu comecei a pensar, isso não é para mim não. Aí chega Jesus de manhã. E fala com eles: lance a rede mais longe. Aí eles: ó, eu não te conheço, você nem conhecia o Jesus ainda, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede mais uma vez. Segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede mais uma vez. E a Bíblia diz que quando eles lançaram a rede, a rede veio tão cheia de grandes peixes, que eles tiveram que juntar e jogar no barco, todos eles, e o barco quase afundou. O que eu entendo? Que quando é o momento, quando é a hora, não precisa ficar a noite toda lá, rede após rede, nada. É parar, meu irmão, para ouvir a voz do Altíssimo. É parar, você está jogando rede após rede, fracasso atrás de fracasso, desistência atrás de desistência, dificuldade atrás de dificuldade. Para, ouve a voz dele, Vai chegar um momento que ele vai dizer bem assim: lança a rede mais longe. Ei, aquilo tudo que estava travado lá atrás vai ser liberado sobre a sua vida, muitas vezes mais. E foi isso que eu fiz. Eu falei, não, estou jogando rede após rede, nada está acontecendo. Vou parar, eu vou ouvir a voz do Altíssimo. Vou jejuar, vou orar, eu vou ouvir a voz do Altíssimo. Feche seus olhos. Algumas coisas que eu aprendo com Jesus na cruz. Jesus na cruz, ele estava em pé ou deitado? Jesus na cruz, ele estava em pé. Humilhado, porém em pé. Cuspido, mas estava de pé. Transpassado, mas ele estava de pé na cruz. Zombaram dele, ele estava de pé. Jesus até morreu na cruz, meu irmão, mas morreu de pé. Ei, independente das circunstâncias, continue de pé. Continue de pé. Continue de pé, de pé, de pé. De pé. Nada pode te parar se você estiver de pé. De pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Você quer divulgar o seu evento, sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí, Pentecostes 2023, no Ministério A Colheita Internacional, com o tema Não Deixe a Chama Se Apagar. Levante-se e prepare-se. O noivo vem. Preletores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora aguiaproduções.com e vem ser águia.